E a gente começa hoje com mais um do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. E eu estou muito feliz em poder facilitar esse bate-papo com duas amigas, duas mulheres que realmente me inspiram muito, muito queridas, né? Andréa, esposa do Alexandre. Cibele, mãezinha da Isadora, esposa do Armando. Mulheres admiráveis, lindas por fora e lindas por dentro, né? Assim, que ocupam muitos papéis, tanto na igreja como fora da igreja, no mercado de trabalho. Tenho orgulho de dizer que a gente facilita um projeto chamado VOI, que é um projeto da nossa igreja Toque do Céu, onde a gente estuda livros, discute livros com mulheres, sempre mulheres diferentes da nossa igreja. E o objetivo realmente é a gente crescer na amizade, crescer em comunhão e também ficarmos mais inteligentes, mais sabidas, né? Mas antes de conversar, eu queria que vocês pudessem se apresentar e falar alguma característica que vocês amam ser reconhecidas onde vocês passam, certo? Vou começar? Pode. Então, né, meu nome é Andréa, sou, em primeiro lugar, discípula do Senhor Jesus, filha de Deus, esposa do Alexandre, como você disse. Sim. Também sou líder da Nuvem Mulheres de Oração, na Igreja Toque do Céu. Estou ajudando aí, também apoiando no projeto VOI. E, assim, e também sou a executiva de um grande grupo econômico aqui no Brasil. Então, assim, mas entre todas essas minhas funções, assim, onde eu gosto de ser reconhecida, no amar pessoas. Porque, assim como é a missão da Igreja Toque do Céu e a visão também, eu quero ser semelhante a Cristo dentro e fora da igreja. E eu acredito que onde eu estiver, eu gostaria de ser reconhecida como essa pessoa que ama e cuida de outras pessoas também. Amém. Eu sou a Cibele, né, esposa do Armando, mãe da Isadora. E é um prazer estar aqui. O VOI é um projeto de Deus, né, um projeto Amém. de Deus direcionado pelo Senhor. E a gente viu o quanto essas mulheres cresceram, né, depois passaram a ter esse direcionamento de ler livros, né? A gente sabe a importância que é, né, a leitura. E é isso. E eu trabalho, né, sou gerente comercial de um fundo de investimentos, de direitos creditórios. E o que eu gosto assim, mais de ser reconhecida é por falar de Jesus aonde eu vá. Né? Qualquer canto que eu vou, no trabalho, na igreja, em todos os locais, eu gosto de falar do amor de Deus para as pessoas. Eu costumo dizer assim, que não é só as oportunidades que eu vejo, mas eu sempre já chego exaltando o nome do Senhor. Amém. E é legal, assim, desse nosso bate-papo, porque, assim, o objetivo do podcast realmente é a gente poder inspirar mulheres que estão nos ouvindo, até homens mesmo, né? E, assim, eu acho legal porque vocês são muito envolvidas na igreja, são muito envolvidas pregando a palavra fora da igreja e são mulheres muito bem-sucedidas no mercado de trabalho. Então, eu acho que vocês quebram muito essa perspectiva, Cibele e Andréa, de que para ser cristã, para ser crente, a pessoa tem que ser literalmente empobrecida da capacidade de inteligência, de se vestir bem, do autocuidado, né? Eu sou adepta de que quanto mais a gente conhece Jesus e a palavra, mais inteligentes nós somos emocionalmente falando, espiritualmente falando. E eu acredito que quanto mais inteligentes, a gente pode literalmente entrar assim em lugares que essa inteligência ela vai abrir caminho, né? E quando eu estava pensando sobre esse momento, vem muito Débora, né? Débora, Juízes 4:5 na palavra. Se vocês conhecem a história de Débora, é bem conhecida, mas Débora, ela liderou um povo num tempo muito difícil. E é interessante que em Juízes 4 a palavra fala que Débora ela era vista como profetisa, ou seja, a maior qualidade vem à frente. O que ela era reconhecida, né? Não só como uma líder, mas como uma profetisa. E também como esposa de Lapidote, ou seja, se não fosse relevante esse lugar dela, também ser esposa e provavelmente uma excelente esposa, se não teria esposa de Lapidote. Você vê que apesar dela liderar o povo, apesar dela ser uma conselheira, as pessoas verem nela ali uma juíza, uma pessoa equilibrada, centrada, conhecedora com autoridade, ela
profetizava sobre as pessoas, seja muito usada espiritualmente e uma excelente esposa. E aí eu queria que vocês falassem um pouco como é que vocês fazem, né? Com certeza não são 100% em tudo, que eu também não sou, mas como é que vocês fazem para equilibrar a vida de vocês, estarem no mercado, no caso da Cibele, cuidar da Isadora, vocês cuidarem dos maridos, liderarem na igreja, serem tão impactantes como mulheres, né? E serem inteligentes mesmo, leem livros, são estudiosas, pregam, são ousadas. A fala de vocês a gente vê que é uma fala relevante. Como é que vocês fazem, né, para estar em tantos papéis e bem, né, e inteligentes em todos os papéis, né? Glória, a gente recebe, né? Aquela palavra. Eu vejo isso em vocês, viu? Mas aí quer falar, André? Então, vou começar. Para essa questão de conseguir equilibrar esses vários papéis, eu entendo que assim a gente tem que usar por exemplo, das habilidades de liderança. Em primeiro lugar, acho que a gente tem que ter uma capacitação dentro do campo de atuação que a gente está. Então, assim, ou a gente vai muito bem naquilo que a gente é muito especializado, e o que a gente não sabe, eu sempre falo que a gente tem que se tirar do prejuízo. Então, a gente tem que tirar daquela zona de prejuízo, saber o mínimo, porque é a primeira parte. Tem que usufruir também dessas capacidades de habilidade de gestão, de fato, sim, onde você identifica potenciais, pessoas que podem te ajudar, amigos que podem contribuir, ter bons conselheiros, pessoas, você ter uma rede de relacionamento que te apoie também nesse trabalho. Ter uma capacidade de influência onde você está, para que você possa conseguir engajar pessoas, conseguir gerar essa colaboração, essa motivação mútua. E, assim, dentro desses papéis, e quando houver concorrência de papéis, eu acho que sempre ser direcionado por aquilo que for da vontade de Deus. Então, amém, buscar a sabedoria de Deus na tomada de decisão. Eu entendo que uma oração forte, por exemplo, é uma oração que é direcionada à sua vontade, se encontra com a vontade de Deus. Então, assim, você ter esse sucesso no que tem que fazer tem muito a ver com entregar nas mãos de Deus, mas fazer a sua parte. Para isso, eu acho que a gente não pode esquecer as habilidades de administração, de, tipo assim, um líder que não organiza, que não sabe exatamente com quem trabalha, que não conta, que não delega. E é isso tudo dentro de casa. Com os seus familiares, você tem que ter uma boa divisão de tarefas. Em todas as coisas que você faz, você tem que ter esse poder, tanto de administração quanto de engajamento e de influência. E sempre, né, sobre a vontade e você ser de Deus. Muito boa em tudo que você faz, no sentido assim, talvez você seja apenas mãe, não no sentido de pequeno, que eu acho que você ser mãe e deixar filhos bons para o mundo realmente já é uma grande diferença. Mas Deus te concedeu uma maternidade, você poder marcar as pessoas com a maternidade. Às vezes você está lavando uma louça, então você lava essa louça dando o seu melhor, né? Então eu acredito muito nisso, assim, que Deus entrega situações, papéis para nós, e eu acredito muito nisso, assim, se a gente cuida bem da nossa casa, se Deus nos der uma empresa, a diferença é que é da casa, nós fomos para a empresa, né? Eu sempre falava muito isso, assim, eu sempre trabalhei no mercado de trabalho, sempre tive vários empregos, 2, 3 empregos, tinha uns tempos para cá que eu estou mais no consultório, na clínica, mas assim, eu sempre trabalhei, Cibele e André, independente se meu chefe estava lá. Entende? Para mim, se eu estava naquele lugar e ali era o meu lugar, até de honra mesmo, que bom que Deus me deu uma oportunidade de influenciar pessoas, que privilégio que eu posso ter um salário, que privilégio que eu tenho uma equipe, independente se meu chefe está lá, se eu vou ter honra, se eu vou ter reconhecimento. A mesma coisa, eu não faço algo na minha casa para o meu marido dizer, você é uma ótima esposa. Eu faço porque eu entendo os papéis bíblicos, como administradora, como auxiliadora do lar, né? E poder, meu esposo querer malhar, ter as roupas da academia organizadas, e ele chegar até a sala dele ali, uma comida quente que ele gosta de comer, independente se ali ele chegou dizendo você é linda, ou independente se ele olhou para mim e disse te admiro por quem eu sou, né? Então acredito muito que os papéis que nós ocupamos, o que nós fazemos, ele não diz sobre os outros, ele diz sobre quem nós somos, né? E eu vejo que vocês duas são muito excelentes no mercado de trabalho, porque vocês carregam o Espírito Santo, que dá prudência, diligência, constância, compromisso, fortalece o caráter de vocês, e independente onde a Cibele está, independente se ela vai subir de cargo, independente do poder dela de influência, da André aumentar, vocês sabem que vocês carregam o Espírito Santo. E as pessoas vão olhar e dizer, ela é uma grande mulher de Deus. O que a André fala
é verdade, porque ela é cristã. Quem a Cibele carrega está para além das responsabilidades dela. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, Cibele, assim. Né? Eu costumo sempre dizer que eu tô no lugar que eu tô pelo Senhor, né? Porque tudo para a honra e glória dele, porque na verdade foi ele que me colocou onde eu estou, né? Eu acho que quem viu, conhece a minha trajetória e vê e diz que eu sou uma mulher completamente improvável, né? E eu tô, né, nesse cargo, né, que eu estou até hoje. Eu digo, Senhor, assim, se não fosse o Senhor, né, ter me dado todos os caminhos que o Senhor me deu, eu não estaria aqui. E aí, quando eu penso, eu digo, que coisa tão grandiosa que ele fez durante esse período, né, do meu trabalho. Acho que muitos sabem a questão do testemunho, né, que eu saí de uma empresa bem menor e de uma empresa bem maior e fui para uma empresa maior em obediência ao Senhor. Foi para uma empresa menor, né? Fui para uma empresa menor, né? Desculpa. Saiu de uma maior para uma empresa menor em obediência ao Senhor e lá ele me honrou, né? Mas porque eu obedeci ali o que ele estava querendo dizer, né? Eu escutei ele e fui para essa empresa menor. E lá realmente assim foi um milagre que todos do trabalho disseram: poxa, como é que pode a Cibele, né? Eu era do setor de cadastro e hoje eu sou do setor comercial, não tinha experiência nenhuma, né, com comercial, até que eu realmente me encontrei, né? Porque assim, o Senhor, ele o que a gente quer, ele já está pensando em coisas muito maiores, né? Isso. Então eu pensava em uma coisa e ele fez outra completamente diferente, né? Que vai além do que eu imaginava. E assim é o nosso Deus, né? Ele faz muito mais do que a gente imagina. E aí, nesse emprego, né, o que eu estou no cargo de comercial. E lá, até o investidor, o dono da empresa, quando ele foi me chamar e perguntar como foi que essa carteira, que era pequena, hoje está desse tamanho, né, Cibele? E eu disse, foi Deus. Né, porque eu jamais vou negar o que o Senhor fez e faz na minha vida. Então, as pessoas ali, eles realmente viram que de uma mulher improvável, né, que era de outro setor, que foi para o comercial, conseguiu fazer coisas que pessoas lá dentro estavam há anos não tinham feito. Né? E, então, eu glorifico sempre ao meu Senhor. E aí, para o investidor, eu falei, né, que realmente foi Deus, ele até riu assim. E de lá para cá, eu até estava conversando ali com o André, um pequeno testemunho, que numa dessas reuniões, que não tinha lá, eles oravam o Pai Nosso, né, alguma confraternização, alguma coisa, mas não tinha palavra, né, não tinha uma oração. E aí, de lá para cá, eles, em uma das orações que teve, o Pai Nosso disse, Senhor, como eu queria orar aqui nesse lugar, orar na empresa que eu estou, que o Senhor me colocou, que eu tenho certeza que o Senhor não me colocou para mim, o Senhor me colocou por algo maior que o Senhor quer fazer aqui dentro, Amém. Através de mim, né? E aí, então, eu só fechei a boca, eu fiquei num pensamento, falando com o Senhor, quando a moça terminou de orar o Pai Nosso, gente, agora... Cibele, dá uma palavra, ora aqui pela empresa, pelo investidor. Era o aniversário dele, eu acho, se eu não me engano, nesse dia. Então, eu não, Senhor, meu Deus, Senhor, né? É maravilhoso, porque eu estava realmente em pensamento para que isso acontecesse. Então, a partir dali, depois dessa oração, todas as confraternizações, Natal, tudo, eles dizem, Cibele, agora ora, né? Então, assim, eu fico muito feliz porque o cargo que eu estou lá não é só para a Cibele se beneficiar, né? Isso. Uma parte financeira para a Cibele se beneficiar com o cargo, não. É longe de mim, é para o Senhor, é para a glória dele, para a honra dele. Então, eu acho, pastora, que tudo mesmo, quem nos capacita e quem nos dá força é o Senhor. Né? Na minha casa, com a minha filha, na educação, né? Na igreja, fora da igreja, com os familiares. E a gente vai pedindo, às vezes dá uma cansadinha ali, a gente, Senhor, eu estou aqui porque, né, nós realmente somos carne, Sim, alma com e certeza. espírito, né? Ficamos cansadas. Então, nós ficamos cansados, isso é normal, mas o Senhor renova as nossas forças, né? Logo em seguida a gente ora e pede ao Senhor ali que renove e assim Ele vai renovar. E o que é legal ouvindo vocês, muito inspirador, né? Assim, porque a própria rotina de quem está no mercado de trabalho é uma rotina puxada. Sim. De reuniões, de decisões, de muita ousadia, né? E eu acho interessante para você que está nos assistindo, porque às vezes as pessoas elas oram para Deus para continuarem pequenas. E na verdade, né, o que vocês falaram, muito marcante, é que a gente precisa orar a Deus pela vontade
dele. Porque se Deus ele elevar um degrau na sua vida, legal, ganhar melhor, viajar, cursos, tudo isso é bom, dizer que não é bom. Mas às vezes Deus eleva o seu nível de influência, te coloca em lugares que você não estava, para que pessoas que não ouviam a palavra de Deus possam ser influenciadas com esse novo degrau. Então, nunca a nossa vitória para em nós. Por isso, quando você tiver um cargo ou se tornando influente, nunca fale assim para Deus, Deus está bom. Fale assim para Deus, Deus, só o Senhor sabe até onde eu vou chegar. Só me faz com que eu não te perca de vista. Porque Débora, ela foi muito influente, mas ela nunca perdeu Deus de vista. Até nas estratégias de guerra, teve planejamento, teve estratégia, mas teve em todo o passo dela, de ser grande, a obediência e a dependência de Deus. É tanto que quando Baraque fala, eu só vou se você for, Débora, porque ele não teve coragem de ir sozinho, ela disse, eu vou, tudo bem. É para eu ir, eu vou. Mas a glória é de Deus. Ou seja, Deus te entregou uma estratégia, você não quer cumprir, não tem problema. Eu sou corajosa o suficiente para ir do mesmo jeito, mas a glória é de Deus. Ou seja, você não quer ir Baraque sozinho, era para você ir. Ou seja, em cada passo de Débora, você vê ela dizendo, eu sei quem me chamou, eu sei por que eu estou aqui e só fico aqui até o momento dele me deixar. E eu sempre oro muito, sabe, André? As pessoas falam, ai, pastora, que a igreja fique pequena. Ah, pastora, que o seu consultório... Eu não quero nada pequeno. Pequeno, só o Joezinho com 4 anos já cresce. Eu falo, Jesus, tem graça em ser pequeno, mas o que floresce, cresce. Exatamente. Vocês estudaram, eu estudei. O que a gente quer? Ser mais inteligente, influenciar mais pessoas, conversar coisas novas. Então, esse é o objetivo de sentar com vocês, é inspirar mulheres de que só nasce grande monstro, mas só fica pequeno também pessoas com um olhar muito medíocre. Porque o seu Espírito Santo está dentro de nós, nos derramando ousadia. Eu amo o conceito de John Maxwell, que ele fala, coragem não é você ter, ai meu Deus, assim, sei fazer tudo. Não, coragem é ir com medo, apesar de tudo. Não, ele fala assim, coragem é ter fé apesar do medo. É ir pela fé apesar do medo. Ou seja, vai dar medo de ser grande, às vezes sentar na mesa de gigantes, pessoas que às vezes você olha, vale, meu Deus, não sei nem a metade do que ele sabe. Eu lembro que quando Deus deu a visão da Toque do Céu, eu olhava, meu Deus, nessa igreja, com certeza vai ter gente mais inteligente do que eu, que conheça mais a palavra, ou profetas. E Deus falou, filha, não importa o seu tamanho, o que importa é que eu te convidei, eu habito em você, você me obedece, e onde você estiver, você não consegue ser pequena, porque eu sou gigante dentro de você. Então, acho que é isso, sabe, gente? Não é sobre o lugar, é sobre quem vocês estão carregando. Que a própria Bíblia fala que não dá pra gente acender, né, uma lâmpada e colocar escondida no lugar. Se vocês são faróis, são brilhos, são luz, onde vocês estiverem, eu tenho certeza que as pessoas vão ver a glória de Deus. Por isso que eu profetizo sobre as pessoas que estão assistindo e vocês, é que mais degraus sejam alcançados, que vocês cheguem em mais lugares, mas sempre orando assim, Deus, quanto mais alto eu estiver, mais humilde, mais dependente, mais obediente, porque Deus não tem problema com pessoas gigantes. O problema dele é quando a glória não é para ele, né? Inclusive, até fazendo um complemento aqui, até me lembrei quando a Sibeli colocou que, assim, você estava perguntando como a gente conciliava, né, várias coisas. E aí, eu entendo que a conciliação vem de uma priorização baseada numa visão e num propósito. Sim. Se eu tenho um propósito de o que é que eu quero conseguir sendo mãe, sendo esposa, sendo líder, quais são os objetivos, onde eu quero alcançar, onde eu quero chegar. Então, se eu tenho uma concorrência de atividades, o que é que me deve direcionar? O meu propósito. O que é que eu quero impactar? Onde eu quero chegar? Então, muitas vezes, eu não conseguia conciliar o meu tempo de trabalho com as minhas outras demandas. Mas, a partir do momento que eu entendi que eu tinha que viver por um propósito e priorizei Deus em primeiro lugar, então, eu mantive clareza de comunicação com as pessoas, para que elas saibam qual é a minha prioridade, até mesmo meu ambiente de trabalho, eu deixo claro
que eu tenho que ter o meu momento da igreja, o meu momento de buscar a Deus. Muito bom. E hoje eles também respeitam essa minha individualidade, essa minha opção. E eu consegui conciliar, eu não perdi, eu ganhei, eu somei. Muito bom. Não é Através da isso minha ou priorização, aquilo, é não foi isso ou e aquilo, né? Mas eu consegui unir as coisas, então eu sou bem mais feliz, bem mais realizada, porque eu não sinto que eu só me desenvolvi nesse aspecto. Até porque uma coisa ajuda a outra. A gente tem que ser... tem que ter a essência que sai de dentro para fora, mas a gente tem que estar nesse mundo externo sendo canal de bênçãos para conduzir as pessoas para perto de Deus. E dentro do nosso ambiente de trabalho, é o local que Deus nos colocou, então que Ele nos deu os dons, então a gente é o local que a gente tem influência, que tem local de fala, que tem espaço para poder impactar pessoas. Então lá, eu também, mostrando quais são as minhas prioridades, eu consigo impactar também. Ela consegue ser isso tudo aqui dentro, mas só que a prioridade dela é Deus. Você declara a sua prioridade para os outros. E eu vejo vocês duas falando, é o que eu acredito também, que também não tem como a gente influenciar pessoas sem ousadia. Né? Porque a ousadia ela vai fazer você tirar pessoas de um lugar para outro e uma exposição, né? Vocês se expõem muitas vezes em uma opinião e todo mundo ri de uma coisa que não é legal, é imoral, que muitas vezes faz você negar a sua crença, né? O seu Deus, e você não ri. Né? Você não ri, você sentar à mesa de pessoas, às vezes, que estão ali e você conseguir, através da sua forma de se posicionar, do seu testemunho, deixar claro que o trabalho é importante, que você precisa do seu trabalho, mas que Jesus está acima de qualquer cargo, de qualquer posição, né? E aí eu queria ouvir um pouco vocês no sentido assim, Cibele e Andréa, né? Com certeza vocês têm uma característica em comum, porque eu já conheço que sou amiga de vocês, mas com certeza vocês se cobram muito. Porque assim, quem é muito excelente se cobra em ler mais. E eu poderia ter feito mais isso com a Isadora. Eu, pelo menos com o Joe, eu faço tudo por ele, mas fico, meu Deus, eu poderia ter me dedicado mais. Ensino a tarefa do Kumon, oro com ele, leio a Bíblia, mas fico, hoje eu não fiz um piquenique com o Joe. E a gente se cobra. Só que o mercado puxa a gente, né? Vou para o consultório, vocês vão para as empresas de vocês. E muitas vezes a gente precisa, né, se dedicar mesmo aos nossos trabalhos. E como é que vocês fazem, né, assim, para lidar com essa autocobrança? Né? Que é tipo, tem que trabalhar, tem que ser excelentes mesmo. Nós somos também mantenedoras da nossa casa, junto com os nossos maridos, a gente constrói, né? O melhor, eu sempre brinco com o Joe, eu digo assim, filho, eu tô indo pro consultório, mas tu gosta, né, de dormir no ar-condicionado, gosta de comer uma uvazinha, né, filho? Brinco com ele, ama brinquedo. Pronto, o trabalho da mamãe constrói também esse bem-estar para todo mundo, junto com o do papai. E ele, tá bom, mamãe, pode ir, né? Tipo, a gente vai, às vezes, com o coração na mão. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu Joe com 3, 4 meses, eu ia pro consultório, no intervalo dos pacientes, eu chorava. Com aquele sentimento, meu Deus, eu sou pastora, sou cristã, sou psicóloga, meu bebê tem 4 meses e eu precisei vir trabalhar. Estava com o pai, né? Sempre teve um suporte, meu marido é maravilhoso, como o de vocês também. Mas a gente, como mãe, tem essa culpa, às vezes como esposas, né? A gente tem essa culpa de dizer, eu podia ter feito um almoço melhor para meu marido, hoje ele jantou um mistozinho quente com suco, que é bom, né? Mas a gente se cobra. Como é que vocês fazem para administrar a cabeça de vocês, o coração, a rotina, dentro dessas exigências? Que eu sei que às vezes a André precisa virar à noite trabalhando, sei que às vezes Cibele pega o carro visitando o cliente, não tem hora para voltar. E já deve ter faltado uma apresentação, ou não conseguido pegar a filha na hora que queria, quem foi o marido. Como é que vocês fazem? Que dica vocês dão? Sei que não tem nada pronto, já deve ter passado por várias coisas, né? Eu acho assim, às vezes eu tenho que viajar e para mim é o mais difícil, né? Passar tipo, uma semana longe da Isadora, longe do Armando. Mas aí é aquela coisa que você falou, pastora, eu converso, né, com a Isadora, digo, você não quer, né, viajar, né? Você não quer aquele brinquedo, então realmente a mamãe tem que trabalhar, né? E aí é mesmo essa desenvoltura, mas claro que tem momentos que a gente sente, poxa, eu não pude pegar ela no colégio, às vezes ela fala, mamãe, só o papai às vezes está conseguindo pegar, né? A senhora não está vindo. Então, é mesmo essa questão de sentar e explicar. E essa questão até que você falou sobre o esposo, né? Ajudar, é muito importante, porque o Armando, ele também me ajuda muito, ele dá um apoio, né, imenso lá em casa. Então, você ter realmente um marido ali que lhe apoie, né?
que esteja ali à frente, conversando também, tentando explicar ao seu filho, né, a rotina de cada um, que é diferente. Eu acho que isso ajuda bastante. E mesmo entregar nas mãos do Senhor. Às vezes, quando eu estou com muitas tarefas, muitas coisas, eu não, Senhor, vamos ver aqui, tem que ter aquele momento com a família, né? A gente tem que separar o momento com a família. Então, aí eu procuro durante a semana um dia, Isadora, nós vamos fazer algo, né, juntos, vamos para uma praia, que a gente gosta bastante de praia. Então, aí ela já sabe que vai ter um dia na semana, né, que ela vai é bem ser protagonista, né? O ali que ela quer pra fazer. gente ficar nós três juntinhos, conversando, curtindo ali aquele momento, porque é necessário, né? No dia a dia são várias atividades, Sim. mas a gente tem que separar um dia para a nossa família, né, em si. Ou seja, essa Importante. coisa de ocupar muitos papéis e muitas vezes entender que vocês não estão todo o tempo executivas, né? Que vocês são mães, Cibele, né? Andréa, Isso. Roberta, sem tantos papéis. Senão a gente vive papéis continuamente e fica pesado, né? Assim, tá todo o tempo no modo produção, no modo entrega, fica pesado. No meu caso, eu assim, não foi muito fácil, porque realmente me cobro bastante. E assim, mas entender que feito é melhor que perfeito foi bem, assim, porque perfeito só Deus, já foi uma grande evolução para mim. A outra coisa é assim, objetivar muito, eu procuro objetivar as coisas para se tornar mais fáceis para mim, no sentido de que eu sempre vejo assim, se a minha performance não foi tão boa, aí tem uma técnica que foi até do Tim Gallwey, que ele foi assim, praticamente o criador do coach executivo. Sim. E aí ele sempre fala que performance é igual a potencial menos os impeditivos, menos os problemas. Então, às vezes, eu sempre busco ver assim, o que é que eu entreguei de potencial, separar bem, e o que foi que eu tive de impeditivo, de dificuldade, para estar sempre num processo de melhoria. Eu separar isso me dá uma calma de entender exatamente onde foi que eu não fui bem e que eu posso evoluir em uma próxima tentativa que eu vou fazer para conseguir ter êxito onde eu não fui bem. E também ter a certeza, o conforto de que eu não fiz algo como no piloto automático. Fiz por fazer, mas não, eu desfrutou eu do que estava vivendo. Eu me entreguei Muito bom, Andréa. ao processo, mas de alguma forma eu não consegui ter êxito. Então eu me perdoo, em primeiro lugar, por eu ter errado. Sim. E aí eu busco ver onde foi que eu errei, eu acertei, para que eu possa repetir e seguir. Então isso me dá mais calma dentro desse processo. E o legal, né, para as pessoas que estão nos assistindo, porque deve estar nos assistindo, donas de casa, mulheres que, por exemplo, têm filhos e o marido não ajuda, acontece demais. Às vezes, mulheres que cuidam dos seus filhos sozinhas. Né? Então, tem várias formas, né, da pessoa estar no mundo. E nem sempre é o marido, a mulher com o filhinho, tudo organizadinho. Né? Uma coisa que funciona muito na minha casa. Eu sei que eu tenho um marido e ele me ajuda muito. E meu marido é cristão também, ajuda muito quando o nosso marido, né, conhece a palavra, ajuda demais. Que, na verdade, nem ajuda, né? É uma construção juntos, né? Mas uma coisa que funciona muito lá em casa é realmente a gente tem uma comunicação muito clara e clareza de sentimento. Então, a gente conversa sobre nossos dias. Jorge, amanhã eu queria muito, sei lá, comprar umas coisas para mim. Eu queria comprar umas roupas. Eu queria fazer coisas. Aí ele, tá certo, e o que é que tu quer? Eu queria viver umas coisas bem diferentes, sabe? Aí ele, tá, cuida do Joe. E ele, tudo bem, cuido. Como tem gente que ele fala, Roberto, eu tô com muita coisa para estudar, eu quero escrever meu livro, eu tenho umas coisas para estudar, produzir. Tu vai ver o Joe. Beleza, como tem dias que os dois ficam tipo assim, o tempo é meu, o tempo é... Então, a gente vai tentando administrar a rotina, não é fácil, né? Mas é uma coisa que ajuda, é a administração de rotina. Comunicar, às vezes, é sua mãe que lhe ajuda, às vezes é sua avó, às vezes você não tem marido, mas cria seus filhos sós e tem uma rede de apoio, um suporte. Essa comunicação, claro, ela te ajuda a chegar nos seus objetivos. E também, Cibele e André, uma coisa que me ajuda muito, até para te impulsionar, é clareza de sentimento. Tem dias que eu falo, tô no meu limite. E o meu limite é tipo assim, ficar no sofá e, por favor, não me peça nem um copo d'água. Porque às vezes, porque as mulheres são muito empoderadas, muito inteligentes, parece que elas vestem uma
sei, uma capa de robôs, né? Que tem que estar pronta. Então, eu não tenho problema em sair sem maquiagem. Eu não tenho problema em fazer o podcast, minhas parasitazinhas subir. Eu sou normal, né? Eu amo ser de verdade. Eu acho que quando a pessoa é de verdade, ela vive uma vida leve. Às vezes eu chego pro Jorge, ore pela minha mente, meu irmão. Eu sou psicóloga, mas quem tá precisando de ajuda sou eu. Ele bota a mão na minha mente, ora por mim. Eu acho que isso ajuda, Cibele. Tem dia que eu falo, vale, o Joey dormiu, não escovou o dente. Mas sou eu, a mãe, não escovei. Eu tomo uma vitamina dele. Eu acho que essa leveza... Acredita que quando eu tive o Joe, eu era tão assim de me cobrar, que se eu não desse um remédio, eu chorava. Meu Deus, me dormia, não dei a vitamina. Hoje, não é que eu não choro, eu fico assim, Roberta, cuida disso. Mas às vezes acontece, ele dormir, não escovar o dente, perdi uma tapioca, quando eu olhei, ele dormiu. Oh, meu Deus, devia dar tapioca antes, né? Fui ajeitar, custei e dei. Vida normal. Tem coisas que vai passar. E aí eu faço, sabe o que, Cibele? Uma dica assim, André, bem besta. Eu olho pro espelho, boto a mão no coração e digo, Roberta, tá tudo bem. Foi só um banho que ele não tomou hoje à noite. Dormiu, aconteceu. Tá tudo bem, a unha dele tá de gavião, amanhã tu corta. Tá tudo bem, o seu marido, infelizmente, hoje lanchou. Sanduíche não, que ele não come pão, mas às vezes o bichinho se salva lá na geladeira, tá tudo bem. Porque no começo, Sibeli, se não tivesse 3 saladas, tudo pronto, eu ficava, como é que eu sou uma pessoa bem sucedida no mercado? Ai, meu consultório é maravilhoso, trabalho em UTI, não sei o quê, um monte de emprego, e meu esposo comer um sanduíche. Tá tudo bem, porque eu amo ser mãe, eu amo ser pastora, e eu também amo ser uma pessoa do mercado de trabalho. Isso também me complementa, né? Faz sentido para vocês? Totalmente. Me empolguei, não foi, gente? Não, foi eu ótimo. Acho que até se cobrar, a pastora totalmente. adoece, né? Também a Adoece. pessoa... Eu também sou desse estilo, de leveza, né? Se não der para fazer o tão bem feito como eu queria nesse dia, no outro dia eu vou ver. Também, se não der, assim a gente vai, né? Tentando um dia após o outro, mas nada de cobrança também. Não tenho essa questão de toda vida, eu tenho que estar aqui, sair de Pronta, maquiagem, né? eu tenho que estar sempre pronta. E assim, a gente tem que entender que cada um tem uma rotina, né? A Andréa tem a rotina dela, que é diferente da minha, que é diferente da sua. Cada Muito uma tem bom. uma rotina, né? Excelente. E a gente não pode se cobrar porque o outro, porque às vezes, o que eu vejo? Algumas mulheres, né, olham para a vida da outra e dizem, poxa, ela faz tudo tão com perfeição. Olha ali, o filho dela tá tão arrumadinho, tão perfeitinho, né? O marido ali alimentado, todo mundo, né? E ela trabalha fora e ela serve na igreja, ela faz tudo e é assim, né? Não, ninguém sabe, é a rotina dela. Não necessariamente você precisa estar dentro de todos esses parâmetros, porque a sua rotina, né, é diferente. Essa pessoa às vezes faz de um modo diferente e assim a gente não deve se comparar com o outro, né? Eu procuro assim sempre ver. Eu sou muito decidida em relação a minha identidade. Não, eu sou assim, no dia que der para sair com maquiagem sai, no dia que não der não sai, né? Sou de boa em relação a isso. Tá tudo bem. E ver Está também a tudo bem, Tá tudo Sibeli, bem. está tudo bem, Tudo Roberto e ótimo. André. É isso mesmo. Vai todo mundo botar a mãozinha no peito e dizer, Tá tudo bem. Às vezes a gente precisa falar para nós A gente mesmos, né? precisa, Porque sim. nós somos as nossas maiores carrascas. É verdade. Exatamente. Não precisamos de chefes, de metas, né? Nós mesmos colocamos verdade. as nossas metas e somos nossos chefes. Eu queria certeza. agradecer demais, assim, passaria o dia com vocês, né? E vocês são realmente inspirações, né? Para mim, né? Cibele e André, no sentido de pessoas que amam a palavra, né? Que não abrem mão de orar, de ler a Bíblia, mas ao mesmo tempo amam se destacar no mercado de trabalho e sempre a posição vai fazer com que você possa alcançar pessoas para a glória de Deus, né? E o que vocês falariam para as pessoas que estão nos assistindo, né? Talvez pessoas já super empoderadas e mulheres que talvez olhem assim, meu Deus, eu não tenho essa capacidade da André, ou então eu não sei ter essa leveza da Cibele, de administrar as coisas de uma forma tão legal. E ainda não botei a mãozinha no peito como a pastora e disse, está tudo bem. O que vocês diriam, né? Eu acho que é se posicionar quando tem que se posicionar, né? Ter ousadia. Eu até ia trazer aqui a Joquebede, que é uma mulher da Bíblia que não é muito, né, falada, Sim. assim. E eu me inspiro nela pelo fato da coragem que foi, né? Dela pegar ali Moisés, colocar num cesto, colocar no rio Nilo, onde era um rio que tinha crocodilo, né? E ela confiou primeiramente no Senhor e ela se posicionou. Então, assim, eu gosto sempre de me posicionar no que eu tenho que fazer, né? E, em primeiro lugar, pedir o direcionamento ao Senhor. Se o Senhor está ali direcionando para aquilo, Ele vai lhe ajudar. A força não vai ser sua, né? Vai ser dele. Mas, em primeiro lugar, você tem que se posicionar. Porque, muitas vezes, o Senhor está querendo ali alguma coisa de você, mas você não está se posicionando. Então, aquilo não vai sair Muito do bom. lugar. Então, você tendo
a intimidade com ele, de estar sempre em oração, de estar sempre em intimidade, ele vai lhe dizer o que você vai fazer. Se essa direção que você quer tomar é essa direção que ele quer para a sua vida. Então, se for a direção que ele quer para a sua vida e você se posicionar, vai acontecer, né? É fato. Que é o que aconteceu. Ela colocou o filho lá no Nilo e quem cuidou do filho e amamentou foi ela mesma, né? Foi ela mesma e ainda recebeu para isso, né? Então, o Senhor, quando Ele nos coloca, é Ele que nos dá força, é Ele que nos direciona. Então, o que eu digo é realmente para a gente se posicionar cada vez mais como mulheres de Deus, né? Nunca esquecendo que é o Senhor que nos dá a posição que nós temos, aonde nós estamos, né? E sempre levar o nome dele a ser exaltado em todos os lugares que nós formos. Amém. Porque se hoje nós estamos aqui, é por conta dele, né? Se nós exercemos a nossa profissão, é porque ele nos colocou ali. Então, se ele nos colocou ali, é porque ele quer algo de nós. É um propósito maior, não é só para a gente, né? É uma coisa muito maior do que a Glória gente a possa Deus. imaginar. Muito bom. Diz que o povo quer saber, aproveitando também o que ela disse, né? Então, eu acho que onde você estiver, onde Deus te colocou, use seus dons e talentos para poder apoiar o crescimento do reino de Deus. E planeje, assim, ore, busque a vontade de Deus para a sua vida e planeje. Porque, assim, tem uma frase que diz que um barco que não sabe onde vai chegar, não chega a lugar nenhum. Se não tem um plano, então, assim, tem coisas práticas que a gente faz no dia a dia, mas que elas ajudam completamente a realização das coisas. É claro que a gente tem que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas, como tem Mateus 6,33. Mas também Deus nos fala que a gente semeia e a gente colhe. Então, a gente também tem que fazer a nossa parte. Bom. Então, Deus não vai fazer pela gente aquilo que Ele já nos entregou essa obrigação para fazer. Então, que a gente possa realmente fazer um plano direcionado para a vontade de Deus, para os propósitos de Deus na nossa vida e que esse plano seja um plano prático de pequenas coisas, como a pastora Roberta sempre ensina, né? Não precisa você ler, às vezes, um livro inteiro de uma vez, né? Mas leia primeiro uma página, uma segunda, mais viva, faz né? planos menores, mas faça as coisas acontecer, porque a vida só acontece quando a gente está em movimento. Muito bom. Ficar parado não gerará resultados positivos. E assim, o que ela falou é legal, né, gente? Eu acho que esse podcast ele vai provocar você viver micropassos. Passos super possíveis, mas que talvez eu e você não estamos vivendo. E eu queria finalizar esse nosso bate-papo, né? Ainda bem que eu posso ainda ter vários bate-papos com vocês, mas provocando a vocês, assim, a maior característica de Débora, que veio em primeiro lugar, foi literalmente quem ela era espiritualmente. Profetiza, uma grande mulher de Deus. Então, assim, não tem problema você ser linda, você ser uma mulher que treina, uma mulher que se cuida, inteligente, executiva, nada disso. Isso é top. Mas o que eu profetizo sobre a sua vida e sobre as nossas vidas é que nosso maior reconhecimento, nosso maior destaque seja ser reconhecida pelas pessoas onde nós estivermos, independente da empresa, do órgão, independente da posição, como a Andréa, mulher de Deus, a Cibele, aquela grande mulher de Deus, a Roberta, mulher de Deus e psicóloga e mãe e esposa e várias coisas que eu amo e elas amam ser. Mas seja reconhecida com a maior qualidade espiritual que você pode ser, como uma mulher reconhecida como uma mulher espiritual. Glória E por último eu queria profetizar, sabe, para você sentir de Deus dizer agora: ame quem você é. Talvez você não seja uma executiva, talvez você está lavando sua louça, limpando casa, cuidando de menino, isso é bom também. Mas dentro do que Deus te deu hoje, dê o seu melhor e seja reconhecida pelas pessoas. Como essa menina limpa essa casa, eu vejo a graça de Deus. Ela prega para os filhos, ela toma ceia com o marido da melhor forma, ela bota os filhos para se ajoelhar e adorar Jesus dentro da casa dela. Tudo o que ela faz, a maior qualidade dela é uma grande mulher de Deus. Um beijo no coração de vocês, obrigada pelo convite, né, de vocês terem aceitado o convite, né, e dizer que vocês são muito especiais, mulheres inspiradoras. Amém? Obrigada. Você que inspira, né, também. Com certeza. Amém.